Então, 1, 2, 3 e... Tchananã. A aula está sendo gravada, tá, galera? Então, vamos lá. Oficialmente agora, bom dia a todos. Mais uma vez eu fico feliz de encontrá-los aqui, povo. Teve uns que falaram aí sobre a brincadeira que eu fiz agora há pouco sobre o retorno para a escola, mas eu sinto muita saudade, sim, saudade de ver vocês. Essa aula... Deixa eu chamar mais um. Olá, Kim, bem-vindo, bom dia. A aula acabou de começar, tá? A aula está sendo gravada, acabou de iniciar. Oi, bom dia, professor. Bom dia. Então, galera, graças a Deus, nós hoje em dia temos esse recurso da internet, né? Eu não ouvi quem falou que estava com a mãe do lado, mas pergunta para a mãe, né? Porque a gente não tinha internet, se tivéssemos na quarentena, tanto que nós estaríamos sofrendo agora, tá? Hoje, graças a Deus, e aos cientistas aí da vida, vocês têm esse recurso da internet que está salvando a nossa pátria, tá? Mas nada plano, né, galera? Ô, pessoal, quem está com o microfone aberto aí, pode fechar o microfone, por favor? Procurem falar, galera. O microfone, procurem abrir o microfone quando vocês forem falar. Ainda está aberto. Aí eles desligam o fone para ninguém mais ficar escutando o que está acontecendo na casa deles. Entendeu? Ô, professor, acho que tem como você, como professor, desligar o som de todo mundo. E aí só você fala, aí na hora que você quiser que o seguinte possa perguntar, você pode colocar o som de volta. Então, porém, entretanto, toda a vida eu não conheço essa opção. E aí nós podemos usar o bom senso de todos e quem for falar, abre o microfone. Quando tiver, né, galera? Vocês já têm autonomia e maturidade suficiente para controlar isso. Vamos lá, povão. Ok. Valeu, Akin. Obrigado pela dica. Eu vou procurar aprender isso aí, mas no momento eu não sei não, cara. Tá? Mas obrigado pela dica. Bom, vamos lá. Voltando então, galera, sem mais delongas. Laura, desliga o microfone. Tá mandando negócio aí, tipo, fogo. Povo de Deus, tem alguém com o microfone ligado ainda. Vamos lá. Aê, povo, vamos lá. Bom, galera do céu, vocês estão me deixando louco, hein? Tem esse microfone ligado aí. Quem está com o microfone, levanta a mão. Desliga o microfone, galera. Aí, beleza. Agora, ufa. Fechou. Legal. Boa. Valeu. Vamos lá, voltando então. A gente tem esse recurso aqui da internet para nos comunicarmos, né? Mas é muito mais humano e muito mais vivo o contato humano que a gente tem, galera. Então, eu estou morrendo de saudades da nossa Lab Space, de subir aqueles degraus lá todo dia, daquela nossa rotina, como isso faz falta, tá? Mas, enfim, vamos lá. É o seguinte, vamos falar dessa semana, tá? Essa semana é o seguinte, galera. Eu coloquei no Schoolies e no Binóculo para vocês, a Érica liberou, uma atividade que é um trabalhinho para a gente fazer sobre o PFC, o princípio fundamental da contagem, tá? E aí é o seguinte, como a gente vai fazer esse trabalhinho, eu tiro esse conteúdo da nossa aba da semana que vem, da nossa aba argumentativa, tá? Você não precisa sobrecarregar vocês de conteúdo, tá? Esse conteúdo, sim, é um conteúdo importante, vamos usar para a vida inteira, principalmente para vocês verem que os exemplos que foi dado sobre o PFC é sempre exemplo dos nossos dia a dias. Como usei o Gabriel, falei para o Gabriel tem 5 camisetas e 10 bermudas, tá? A gente vai numa lanchonete, tem lá, tanto que o trabalho que eu passei para vocês hoje, galera, é sobre a lanchonete McDonald's, que ela é conhecida mundialmente, né? A gente sabe que o McDonald's tem diversos lanches. Ele tem o Big Mac, o Cheddar, Big Toast, Big Chicken, aí só para falar os tradicionais, tá?
E aí nós vamos montar os combos que o McDonald's faz. Nós vamos fazer as combinações que ele faz e montar os combos, tá? E com certeza, foi dessa maneira que o funcionário do McDonald's lá teve a ideia de montar combo. Nós temos tantos lanches, tantas bebidas, tantas sobremesas, por que não montarmos combos e facilitar a vida do cliente, tá? Daí que surgiu, me dá o número 1, número 3, número 2, enfim, tá? Então eu vou pedir isso em trabalho, ele já está lá no Schools, já está no binóculo também a recomendação, está discriminado no Schools o que é necessário fazer, e aí, galera, a data de entrega desse trabalho, dessa AVA, é para a semana que vem, para segunda-feira que vem. Então, nós temos aí 7 dias para fazer, é um único exercício, é tranquilo. Se vocês tiverem dúvida, conforme forem surgindo as dúvidas ou as informações que vocês precisarem, vocês me chamem no chat do Schools, tá? A gente vai tratando cada caso. Só um golinho de água aqui para molhar a garganta, galera. E aí, outra coisa, que vai ser o início da nossa aula agora, tá? Para a nossa aula, para a nossa AVA da semana que vem, nós vamos falar das propriedades da potenciação, das operações com essas propriedades, com as operações com a potenciação, da raiz quadrada, da radiciação quadrada, tá? E o quadrado perfeito. Somente isso, galera, tá? Vai ser uma AVA bem tranquila, né? Não colocarei nenhum tipo de dificuldade a mais do que a gente já aprendeu, do que está no nosso processo de aprendizado. Não vou fazer perguntas milaborantes aí, nem nada. Então, vai ser bem tranquilinho, tá? Agora, essa belezura desse professor de vocês vai sumir. Eu vou compartilhar a tela que eu vou mostrar para vocês o que vai cair no nosso... AVA argumentativa. Ela será na próxima quarta-feira, e deixe-me consultar aqui, não agora, a outra, e deixe-me consultar aqui que data cairá. Próxima quarta-feira, outra, se não me engano, é dia 6, povo. Deixa eu ver se estou certo. Quarta que vem, dia 6. Então, isso aí. Dia 6/4/2020. Como vai funcionar, galera? Alguém falou alguma coisa? É do 6/5, na verdade, não é 6/4. Muito bem corrigido. É sinal que está prestando uma boa atenção na aula. Foi, Ricardo? Sim. Boa, Ricardão. Obrigado pelo toque. 6/5. Isso aí, professor. Não. 6/4 agora só quando vocês estiverem no 9º ano, né, galera? Isso mesmo. Beleza, corrigido, povo. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Então é o seguinte. Não. Como que ela vai funcionar? Galera, poderia usar aplicativos, tem uma série de aplicativos aí que vai utilizar, mas matemática é o seguinte, vocês precisam escrever, né? Precisam focar ali. Então, eu vou colocar um arquivo em PDF mesmo, no Schools, com as questões. Vocês vão responder, tirar foto e me devolver, tá? Eu acho que é a maneira mais simples, é a maneira que consegue contemplar todos os alunos, galera, tá? Pensem assim, na nossa Lab Space, na nossa sala de aula, nós temos alunos que ele tem o seu notebook sozinho, dele, particular lá, e tem um que não tem. Às vezes nós temos colegas que têm um computador só na casa e o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar,
o próprio aluno precisa fazer as atividades que nós pedimos. Então, assim, para não custar, né? Para não ter muito custo no tempo de vocês e no tempo dos pais de vocês, eu acho que é mais viável, é mais tranquilo eu mandar assim como eu mandei o trabalho hoje, tá? Tá lá o trabalho hoje, ele foi num arquivo de Word, mas a prova eu vou colocar lá no arquivo de PDF para vocês, então vocês vão ter que olhar, responder e tira a foto e coloquem de volta no Escolhas para mim, tá bom? Vai ser dessa maneira. E aí, quais são os temas que vão cair, né? Quais são as matérias que a gente vai colocar? Espera aí, povo, só um minuto, por favor, aqui. Agora sim, galera, peço desculpas, foi dar uma tossidinha ali que me estava... Cadê minha tela compartilhar? Povo, para compartilhar aqui com vocês novamente. Tchananã. Apareceu. Todo mundo vendo a tela preta aí, né? Sim. Então vamos lá, não. Ok, obrigado. Não? Quem disse não? Sim. Galera, foi para todo mundo? Oi? Foi? Ok. Se alguém não tiver, me avisa, hein? Que eu refaço a operação aqui. Então, quais são os conteúdos que vai cair na nossa amada Ava? Fica todo mundo ansioso, que eu já sei. Vamos lá, galera. Nós vamos ter as propriedades da potenciação. Vamos ter operações com potência. Vamos ter... Peraí, galera, talvez tenha mais gente entrando na sala. Willy entrou. Willy, bom dia, bem-vindo. Outro dia. Eu estou colocando os conteúdos que vai cair na nossa aba argumentativa da semana que vem, tá? Então vai cair a radiciação, que aqui nada mais é que foi a nossa raiz quadrada, e o quadrado perfeito, que foi o método de Herão que nós aprendemos, tá, galera? Serão esses 4 conteúdos, então, que a gente vai ter. Como eu já disse, o princípio fundamental da contagem ele entra como trabalho, que eu postei para vocês hoje lá no Schools, tá? E vai ser isso. Tranquilo, galera? Informações, dúvidas, anseios? Podem falar, por favor. Professor, como funciona esse método de Herão? Ok. Quem perguntou? A Giovana. Vamos lá, Giovana. Eu vou passar na revisão que eu vou dar hoje, tá? Então é o seguinte, galera. Eu vou reformular a pergunta que eu deixei a pergunta aberta. Todos os conteúdos que estão aqui disponíveis para a nossa aba argumentativa da semana que vem, eu vou dar revisão agora. Eu quero saber se tem alguma dúvida quanto à metodologia da AVA, se está tudo claro, tudo bem? Professor, como vai funcionar essa aba? Eu não entendi muito bem, não. Tá. A AVA é o seguinte, ela vai ser aquela avaliação argumentativa que a gente já fez o ano passado. Esse ano a gente não, devido a essa bendita ou maledita pandemia aí, não deu tempo de nós fazermos, tá? Mas eu vou colocar algumas questões para vocês.
É como se fosse uma prova, tá? Eu vou colocar algumas questões para vocês. Vou postar lá no Schools. Vocês vão abrir no dia da aba, que vai ser no dia 6/5. Então, ela vai estar postada só a partir do dia 6/5, tá? Eu vou postar lá para vocês. Vocês vão abrir, vai ter exercícios sobre esses quatro conteúdos que nós temos aqui no nosso quadro, aqui na nossa tela preta. E vocês vão precisar resolver, é como se fosse uma prova mesmo. Então, eu vou falar, vou dar um exemplo. Como resolvemos, falando das propriedades da potenciação, tá? Quando nós temos uma base elevada a um expoente, e esse expoente está elevado a outro expoente. E aí vocês vão me explicar como resolve e resolver o exemplo que eu vou dar lá. Tá bom? Vai funcionar dessa maneira, como se fosse uma prova mesmo. Mas, galera, fiquem tranquilos que eu vou repetir o que eu falei desde o início. Vai ser uma coisa bem tranquila. Não vou fazer perguntas mirabolantes. Qual que é a raiz quadrada de 3.998.000? Não vai ter nada disso, não, galera. Fiquem tranquilo que eu só vou apresentar exercícios e conteúdos que nós fizemos, que nós vimos dentro das nossas aulas, tá? Algumas pessoas estão chegando agora, não de chegando agora na aula, estão vendo nossas aulas agora a priori. Tem o meu canalzinho lá no YouTube, que é Professor Eric Freitas. Aliás, está prof.Eric Freitas e o Eric com K, onde nós temos as nossas aulas lá. Lá, galera, eu coloco as aulas de todas as squads para quem eu dou aula na Escola Luminova. Então, lá vai ter aula do primeiro ano do ensino médio, vai ter aula do segundo ano do ensino médio, vai ter aula do nono e vai ter aula de vocês. E todas têm o descrito nome lá. 8º ano, propriedades da potenciação. Aí vocês clicam nessas aulas que vocês assistem. Além disso, tem as nossas aulas online, que elas são gravadas, eu posto o link para vocês. Então, quem perdeu alguma aula antiga, eu vou dar revisão agora, mas quem perdeu alguma aula antiga e quiser detalhe, procura no Schools, que lá está postado todas as aulas que eu dei, tanto online quanto as que eu gravei, tá? Inclusive com exercícios, correções de exercícios, tá tudo postado lá. Beleza, galera? Posso apagar essa parte aqui para a gente, de fato, iniciar a aula? Pode. Ok, povo, ok. Então, vamos lá. Vou apagar desde o início aqui de cima, para poder ter... espaço aqui na nossa lousa, nosso famosa lousinha virtual, né, galera? Aí, que eu tô me acertando aqui, tá quase no fim, pô. Deixa eu arrumar meu mouse aqui. Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, também para ajudar vocês a estudarem, eu vou criar hoje à tarde, eu vou formalizar hoje à tarde uma lista de exercícios de revisão. Aí amanhã, pela manhã, eu posto e aí, em cima disso, a gente faz a nossa aba, tá? Para quem tiver um pouco desesperado aí. Então, vamos lá, povo. Vamos começar a nossa revisão aqui. Opa, desculpa, deixa eu pôr minha tinta na caneta aqui, senão eu não escrevo nada. Então, vamos lá. Revisão. Vou começar por potenciação. Certo? Então é o seguinte, galera. O que é a potenciação, né?
Como eu disse, eu não lembro qual foi o aluno que falou para mim, professor, potenciação é aquele bagulho lá com o expoente. É quase isso, galera. Mas eu lembro que quando eu fui falar para vocês, me falaram isso. É o seguinte, nós temos um valor qualquer, um número qualquer, que é elevado a um expoente qualquer, tá? O que acontece? Esse A aqui, ele é chamado dentro da potenciação de base, e esse N é o popular expoente. Então, professor, dá um exemplo aí para a gente ver. Vamos lá. 3 elevado a 3, tá? Como que eu leio isso? Eu posso ler da seguinte maneira. Os expoentes 1, 2 e 3, eles têm umas particularidades, tá, galera? Porque eles podem ter outro nome. O expoente 1, a gente sabe, a gente já viu, já falei para vocês, que a gente nem usa, né? Por exemplo, se eu colocar o 3 aqui, ó, que nem eu fiz aqui, estou fazendo esse quadrado, a gente sabe que tem lá em cima, escondidinho, o número 1, né? Por quê? Porque o expoente, agora voltando aqui para o meu exemplo, o expoente de base 3 elevado ao expoente 3, o expoente, ele fala para a gente que é a quantidade de vezes que nós temos que multiplicar a base. Então, se eu estou falando de expoente 3, significa que eu tenho que multiplicar a base 3 vezes. E por que que o expoente 1, 2 e o 3 eles são particulares, tá? Porque eles podem ter outros nomes, tá? Por exemplo, nós conhecemos o expoente 2 como ao quadrado. Vou fazer aqui embaixo, ó. 2 ao quadrado. E o expoente 3 é ao cubo, tá? Eles têm, galera, um porquê disso, que é relação com as raízes, tá? Com o cubo. Isso a gente vai... vocês estão no começo da vida de potenciação. Eu não vou falar agora, principalmente porque para a semana que vem vai ser a nossa aba, pode complicar a cabecinha de vocês, mas isso nós vamos ver mais para frente. No ano que vem, com um pouco mais de detalhe, o que é o cubo, vai entrar geometria para vocês, e aí vocês vão ver o porquê disso, tá? Mas o expoente 2, voltando, ele pode ser chamado 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 100 ao quadrado, e o expoente 3 ao cubo. 3 ao cubo, 5 ao cubo, 15 ao cubo, 30 ao cubo, tá? Todos eles significa nada mais do que multiplicar a base pela quantidade de vezes que está o expoente. Por que surgiu isso então, né, professor? Porque imagina, lembra, galera, que a gente viu no início do ano a notação científica. Imagina se eu for escrever, se eu for fazer o cálculo de 10 elevado a 100. Galera, isso aqui eu tenho que escrever 100 vezes 10 vezes 10. Se eu for escrever isso 100 vezes, olha meus tracinhos aqui, ó. Vai acabar a lousa, vai acabar a aula e eu vou estar ainda fazendo meus cálculos. Não acabei meus cálculos ainda, tá? Então, a potenciação, ela vem com o intuito de simplificar os 400 milhões de cálculos que a matemática nos traz, tá? É muita coisa que a matemática traz. Então, ela veio para chegar dessa maneira, tá? Então, como que a gente resolve um 3 elevado ao 3? A gente faz isso aí. 3 vezes 3 vezes 3, e aí eu vou multiplicando. 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo é igual a 27, certo? Por enquanto tá fácil, né, galera? A gente já viu isso. Tudo bem até aqui, povo? Vai me sinalizando aí. Bom, tá todo mundo quieto? Eu acho que sim, então, tá?
Quem tiver dúvida, não tem problema, pode me interromper na aula, tá? Na hora. Abre o microfone ou me escreve no chat que eu vou respondendo, tá? Então, assim como 3 ao cubo é 27, povo, 2... Aqui, deixa eu apagar isso aqui, que 2 ao quadrado é bem fácil, tá? Ai, meu Deus. 2 ao quadrado, a gente já sabe que a gente vai ter que multiplicar a base 2 duas vezes. E 2 a 5, né? 2 com expoente 5. É igual nós fizemos com 3. A diferença é que o expoente agora é que vai nos dar a quantidade de vezes que temos que multiplicar a base, tá? Então, vou multiplicar a base 5 vezes, galera. Isso vai me dar 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2 é 32. Então, 2 com expoente 5, em vez de eu fazer toda essa multiplicação aqui, eu posso economizar e colocando simplesmente que 2 elevado a 5, ou 2 ao expoente 5, ou 2 à quinta, é igual a 32. Certo, galera? Até aqui? Desculpe, solucei, povo. Tudo bem até aqui? Sim, Tudo. Posso apagar a lousa? Pode. Pode. Só, galera, para a gente lembrar de algumas particularidades da potenciação, tá? E aí, quem conseguir lembrar das nossas aulas, que isso aqui a gente ainda estava lá na aula, vai lembrar que eu usei um exemplo do parênteses, né? Qual é a nossa particularidade, né, galera? Quanto que é menos 2 elevado ao quadrado e quanto que é menos 2 sem parênteses elevado ao quadrado? Lembrem que eu disse, povão do meu coração, que quando a gente está com algo ao parênteses e um expoente fora do parênteses, tudo que está dentro do parênteses está elevado àquele expoente. Que raio você está querendo dizer com isso, professor? Que nesse nosso exemplo aqui, ó, tudo que eu estou circulando aqui de amarelo está dentro do parênteses. Então, tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado, inclusive o sinal, tá? Então, significa que para eu resolver isso, eu tenho que fazer menos 2 vezes menos 2. Isso vai me resultar num valor de 4 positivo. Nós já sabemos disso, porque a regrinha de sinais da multiplicação me fala que menos com menos fica mais, tá? Agora, olha a diferença fora do parênteses, galera. Aqui, o que está elevado ao quadrado é só o 2. Olha aqui eu circulando, ó. O sinal permanece. Então, é menos... Eu vou colocar um parênteses aqui para vocês entenderem a diferença, tá? É menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, eu sei que é 4. E eu não posso esquecer do meu sinal lá fora. Por quê? Porque ali o que está ao quadrado é só a base, é só o 2. Tudo bem, galera, aqui? Sim. Sim, ok? Beleza? Isso nós já vimos, tá, galera? Quem tiver dúvida, depois pode me pergunte agora, ou se tiver, não é possível que vocês estejam com vergonha na aula virtual, né? Ninguém está se vendo, galera. Pode perguntar, tá bom? Já falei para vocês várias vezes, inclusive na sala de aula, que nós somos uma equipe. Diga. O Willy disse que não entendeu. Tá, eu tô na sala preta. Bem, obrigado, Gabriel. Porque eu não tô vendo a sala, tá, galera? Então eu vou e volto, tá? Vamos lá, Willy.
Olha, te chamar de Billy, rapaz. Deixa eu apagar tudo aqui e fazer tudo novamente. Vou usar, inclusive, outro exemplo. Ixi, acho que eu vou ter que apagar com a Boratita mesmo, povo. Só um minuto, por gentileza, belos. Vamos lá, galera. Então é o seguinte. Como ele perguntou aí, né, que ele não entendeu. Vejam só. Eu tenho aqui, dentro do meu parênteses, menos 5 elevado ao quadrado. E embaixo eu tenho fora menos 5 elevado ao quadrado. Eles são as mesmas coisas, professor? Não, eles não são as mesmas coisas. Por quê? Willy, pensa bem. Se eu precisei colocar o parênteses para eu colocar o meu quadrado, Willy, significa que tudo que está dentro do parênteses tem que estar ao quadrado. Aqui minha canetinha. Tudo isso aqui, Willy, ó, que eu estou circulando, ele tem que estar ao quadrado, porque o expoente ele está para fora do parênteses, Willy. Então, tudo que eu tiver ali tem que estar ao quadrado. Eu não vou resolver isso, mas só para você ter noção do que eu estou falando. Olha aqui no canto direito da tela. Se eu tivesse assim, ó, 5 mais 2 ao quadrado, significa que tudo que está dentro do parênteses está ao quadrado. Eu ia ter que resolver essa soma aqui, que a gente sabe que dá 7, e esse 7 eu teria que levar ele ao quadrado dentro do parênteses, Willy. Tá? Então, o expoente teria que estar por fora para resolver o que está dentro do parênteses? Isso, exatamente. Isso mesmo, Willy. Boa. Isso aí, tá? E aí a gente sabe que algo elevado ao quadrado é uma coisa multiplicada por ela mesmo 2 vezes, certo? Então o que está dentro do parênteses, Willy, é o menos 5. Então eu tenho que multiplicar menos 5 vezes o menos 5. E resolver isso para eu achar o que é menos 5 ao parênteses, dentro do parênteses ao quadrado, tá? E aí a gente sabe que 5 vezes 5 vai dar 25, e que como eles estão tudo dentro do parênteses, eu preciso fazer a regra de sinal. Aqui o que eu estou multiplicando, Willy, é menos 5 vezes menos 5. Eu não estou simplesmente elevando 5 ao quadrado, tá? Eu estou elevando o menos 5 ao quadrado, tá? Então, eu sei que 5 menos 5 vezes menos 5... Opa, desculpa, cortou. A minha regra de sinal, na multiplicação, a gente já sabe que ela fala que menos com menos na multiplicação me transforma em mais. Então, menos 5 vezes menos 5... vai dar mais 25. Eu vou circular aqui porque a gente nem precisa colocar, né? A gente já sabe que quando tem um número ali, ele não tem nenhum sinal na frente, ele é positivo. Que nesse exemplo aqui, ó, que eu estou circulando. Esse 3 elevado ao expoente 1, a gente sabe que esse 3 é positivo, né? Se ele fosse negativo, aí sim eu teria que colocar um sinal de menos aqui na frente dele. Como não tem nada, a gente já supõe ele que é positivo. Tudo bem até aqui, Willy? Sim. Sim, ok? Agora, olha só. Olha o exemplo de baixo, Willy. O que está ao quadrado é só o 5. O sinal, ele não entra dentro do quadrado. Então, na hora de eu resolver isso, eu tenho que também multiplicar o 5 pelo 5, que eu já sei que vai dar 25, mas esse sinal aqui, ele está por fora, ele está fora do quadrado. Ele é como se eu estivesse fazendo a multiplicação aqui, Willy, ó, e o sinal fora. Então, isso vai me dar, o que eu estou resolvendo ali, Willy, é menos 5 ao quadrado. Menos espaço 5 ao quadrado. Então, eu resolvo o meu quadrado, que eu sei que ele vai dar 25, mas aqui ele vai ser negativo.
Por que que ele vai ser negativo? Porque, digamos assim, o enunciado, o exercício, ele está me falando que ele quer o 5 ao quadrado, só que ele quer o menos 5 ao quadrado, tá? Ele quer que eu eleve o 5 ao quadrado, mas que o sinal de negativo permaneça, Willy. Então, quando não tiver parênteses, nós temos que resolver dessa maneira, são coisas diferentes. Tudo bem? Como assim? Eu não entendi essa parte do parênteses aí, dos exemplos de baixo. Por que tá em parênteses o 5 aí? Eu pus o parênteses para você ver que o que eu tenho que multiplicar, que o que eu tenho que elevar ao quadrado é só o 5. O sinal fica para fora, tá? Tá. O que tá, no exemplo de cima, o que está ao quadrado é tudo que está dentro do parênteses. Tá. E no exemplo de baixo, o que está ao quadrado é só o 5. Esse menos, ele está para fora. Então, eu pus um parênteses embaixo para você ver que o que eu tenho que elevar ao quadrado é só o 5, tudo bem? Tá. Ficou claro agora? Sim. Tá? Senão pode me chamar de novo aí. Tá. Então vamos continuar, galera, que a gente já tem quase 1 hora de aula e não andamos nem 10% da nossa revisão. Vou apagar aqui, tá, povo? Então, galera, agora nós vamos lá às propriedades. Eu vou fazer o seguinte, galera, a gente já tem quase 1 hora de aula e falamos muito pouco da nossa revisão. Então, eu vou dar a propriedade e dar um exemplo. E aí, à tarde, como eu disse no início da aula, à tarde eu formulo uma lista de exercícios para vocês praticarem para a nossa aula da semana que vem, tá bom? Então, vamos lá, povo. A primeira propriedade, que até me recordo que eu escrevi lá na nossa sala de aula, eu chamei de propriedade 1. Ela fala o seguinte, que quando eu tenho a multiplicação de duas bases iguais com expoentes diferentes, como que eu resolvo isso? Eu mantenho a base e galera, vocês já sabem. Vamos lá, me ajuda. Sim. A base. O que eu preciso fazer com os expoentes? Multiplicá-los? Quase. Somá-los? Somá-los. Muito bem, galera. Eu preciso somar, tá? Eu mantenho a base e eu somo os meus expoentes, tá? Como assim, professor barbudo e barrigudo? Assim, eu tenho 5 elevado a 2, que está multiplicando a 5 elevado a 7. Em vez de eu resolver tudo isso, fazer 5 vezes 5, 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 7 vezes, eu mantenho a base e vou lá e somo os meus expoentes. Então, eu vou somar o expoente 2 mais o expoente 7, e isso vai me dar um resultado de 5 elevado ao expoente 9, que 2 mais 7 é 9, tá? Agora, olha só, galera. 5 elevado a 2 não é 5 vezes 5? E 5 elevado a 7 não é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5? Deixa eu ver se eu pus 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. No total, quantas vezes o 5 está se multiplicando? 7, né? 7 mais esses dois aqui, ó.
Não posso esquecer deles, tá? No 9. total, ele está se multiplicando 9 vezes. É a mesma coisa que eu escrever aqui, ó. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, em vez de eu fazer esse monte de Professor, conta aí, eu vou lá e faço dessa maneira. Diga. eu não tô conseguindo ver a sua tela. Quem não está conseguindo? A Giovana, peraí, deixa eu ver. Não tá indo. Ai, agora foi, professor. Foi? Tá. Tudo bem, então? Tá vendo, Giovana? Beleza? Concluiu? Fechou mesmo? Ô, Não foi isso professor. aí? Tá, beleza, Aham. ok. Foi. Tá, legal. Então é o seguinte, falando rapidamente aqui dessa primeira propriedade, da propriedade 1. Quando eu tenho bases que elas são iguais e expoentes diferentes, eu mantenho a base e somos expoentes. Pessoal, eu não vou pedir para vocês decorarem isso. Decorar é uma palavra muito chata na matemática, porque quando vocês entendem, essa decoração aí, esse decoramento, sei lá como se pronuncia, ele já vem automático na cabeça quando a gente entende. Olha só a frase. Quando eu tenho um expoente, bases iguais se multiplicando, eu mantenho a base e somos expoentes. Guardam essa frase, galera, que ela sempre vai salvar vocês na hora de uma prova ou na hora de uma avaliação. Expoentes iguais na multiplicação, na potenciação, eu mantenho a base e somos expoentes. Ok, povo? Dúvidas? Não. Posso apagar? Pode. Galera, façam igual o Willy e a Giovana, que não estava enxergando a tela. Se não entenderem, pode me interromper na hora que for, tá? Vamos lá, então. Então, agora, propriedade 2. Propriedade 2. Bom, na propriedade 1, galera, eu falei da multiplicação de bases, certo? Se eu falei da multiplicação de bases na propriedade 1, agora nós vamos falar da divisão de bases. Então, se eu tenho uma base elevado a um expoente dividido por um expoente diferente, olha só, galera, qual que é o contrário da multiplicação na matemática? Vamos lá, alguém fala. Ou escreve. Divisão. Divisão, boa, Breno. Desculpa, fui lá olhar agora. Tá? E qual que é o contrário da adição, da soma na matemática? Também alguém fala. Poxa, galera, me deixaram no vácuo, hein? Tudo bem. O quê? Qual que é o contrário da soma, da adição na matemática? Menos. Né? Subtração. Isso, subtração, galerota. Então, olha só, galera. Se na primeira propriedade, quando eu multiplicava as minhas bases iguais, eu tinha que somar os expoentes, na propriedade 2, onde eu vou dividir, que é o contrário da multiplicação, eu vou ter que subtrair os meus expoentes, que é o contrário da adição, tá? Vai ficar n menos m. Simples assim. Professor, dá um exemplo? Lógico, meus queridos e amados alunos. Se eu tenho aqui, sei lá, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4, eu vou manter a base
e vou, meu povão do oitavão, subtrair os meus expoentes. Então, isso vai ficar com 3, 7 menos 4, 3. Isso vai me dar 3 ao cubo, que a gente sabe que é 27. Certo, galera? Dúvidas? Não. Agora, Não. olha Então, só. na divisão, Ana, essa aí, tipo, menos, né? Na divisão, diferente da multiplicação, não é? Isso. Os expoentes. na divisão, isso. Na multiplicação, William, a gente estava somando os expoentes. Na divisão, a gente diminui os expoentes. Gabriel! Ah, tá, entendi. Subtrai. Agora, galera, olha só como isso aqui é verdade também. Vamos lá, meu povão. Professor, Oi. eu saí da sala porque eu não estava conseguindo. O que você acabou de explicar? Você pegou a primeira propriedade, a da multiplicação das bases? Aham, essa eu consegui entender. Tá. Então, só um minuto que eu vou te explicar isso aqui agora. Espera aí, só um minuto. Desculpa, pô, eu voltei. Ó, foi a Giovana que caiu? Foi, professor. Ok, Giovana, vamos lá. Giovana, vamos lá, minha bambina. Ó, Giovana, é o seguinte, quando eu vou na propriedade 1, eu estava fazendo a multiplicação de valores que tinham a mesma base, eu vou fazer no canto direito aqui da tela, ó, de valores que tinham a mesma base e expoentes diferentes. Então, eu estava multiplicando, e aí a gente viu que eu mantenho a base e somos expoentes, né? 3 mais 2 vai me dar... Opa, cortou aqui, desculpa. 2 elevado a 5, ok? Agora, Giovana, a gente está falando de divisão, tá? A gente sabe que uma fração é uma divisão, tá? Então, ela é o contrário da multiplicação que a gente estava fazendo. Então, com os meus expoentes, eu também vou precisar fazer o contrário da operação que eu fazia com eles. Se quando eu estava multiplicando eu somava os expoentes, aqui na segunda propriedade, na divisão, a gente vai... Aqui, ó, vou circular aqui de verde para você. Subtrair os expoentes. Como assim, professor? Olha o exemplo que eu dei aqui em azul, ó. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4. A base é a mesma dos dois, que é 3. Então, eu mantenho o meu 3, e aí eu subtraio os meus expoentes, tá? E sempre assim, galera, o expoente do numerador que subtrai o expoente do denominador, tá? Não adianta eu fazer aí 4 menos 7, tá errado, beleza? Tem que ser de cima para baixo. E a gente sabe que 7 menos 4 vai dar 3, acaba aqui, Giovana. Tudo bem? Tudo bem, professor. Entendeu? Tranquila? Sim. Ok. Agora, então, pegando a parte que eu ia falar para todos agora. Agora todo mundo presta atenção, galera. Ó, para de conversar o Gabriel e o Breno. Ai, galera, tô com saudade da sala de aula. Vamos lá, ó. É o seguinte, olha só como isso aqui que eu estou explicando para vocês é verdade. 3 elevado a 7, não é eu multiplicar o 3 7 vezes? Sim. Certo? E 3 elevado a 4 não é eu multiplicar o 3 4 vezes? Sim. Opa, peraí que eu dei uma erradinha feia ali. Estou de volta. Tá? Agora, olha só, a gente sabe que divisão de uma coisa por ela mesma sempre resulta em 1, né? 10 dividido por 10 dá 1. Se eu tenho 10 balas para dividir para 10 alunos, cada um vai receber uma bala. Então, olha só como essa conta aqui, essa propriedade, ela é verdadeira e ela simplifica a nossa vida. Eu posso cortar esse com esse, porque eu sei que vai dar 1. Eu posso cortar esse com esse, que eu também sei que vai dar 1.
Esse aqui também com esse, que eu sei que vai dar 1, e esse com esse que vai dar 1. Agora, olha o que me sobra, galera. Isso aqui não é 3 elevado a 3. Olha para onde ele recai aqui, ó. Beleza? Tudo bem a segunda propriedade, povo? Sim. Massa, galera. Posso apagar? Sim. Ok. Então vamos lá, vou apagar e a gente vai dar continuar. Vou apagar até aqui o título, tá, galera? Pra gente... Professor, eu não entendi. Quem não entendeu? Eu, Gabriel. Gabriel, vamos lá, deixa eu apagar aqui então que eu vou te dar outro exemplo para ver se fica mais claro, Gabriel. Mas enquanto eu acabo aqui, Gabriel, é o seguinte. A propriedade 1 da multiplicação você entendeu, certo? Certo. Então tá. Aqui, Gabriel, é tudo ao contrário da propriedade 1. Tudo que a gente vai fazer aqui é ao contrário da propriedade 1. Ó, a gente sabe que a divisão, que a fração é uma divisão, certo? Porque, por exemplo, que eu chamo isso aqui, ó, do lado direito da tela? Por que, por exemplo, que eu chamo isso aqui de meio? Porque eu sei que é 1 dividido por 2. E quando eu tenho uma bala, por exemplo, que eu vou dividir entre duas pessoas, entre o Gabriel e o Breno, por exemplo, cada um deles vai ficar com a metade da bala, tá? A não ser que um seja espertinho, o dono da bala dê uma mordida um pouquinho maior, ele vai pegar um pouquinho mais. Mas se a divisão for correta, cada um deles tem que ficar exatamente com a metade da bala. Então, Gabriel, fração, ela é sempre uma divisão, tá? Então, vamos lá. Tenho aqui, ó, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3, tá? Veja que a minha base continua a mesma, é o 7. Já vou até copiar ali, ó. É o 7. Agora, o que eu preciso fazer com os expoentes? Eu vou precisar subtrair os expoentes, tá? Então, eu vou pegar o expoente do numerador, que é o 5, e subtrair do expoente que é do denominador... Desculpa, engasguei. E subtrair do expoente do denominador, que é o 3. Como que isso vai ficar? 7, 5 menos 3 é 2, 7 ao quadrado. A gente sabe que 7 ao quadrado é 49. Ok? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Tá? O que eu fiz ali, que talvez você não tenha entendido, é a demonstração de tudo isso aqui, ó, que eu estou circulando agora. Por quê? 7 elevado a 5 não é o 7 multiplicado por ele mesmo 5 vezes? E 7 elevado a 3 não é o 7 multiplicado por ele 3 vezes? Olha só. Se eu sei que fração é uma divisão, eu posso ir cortando esse 7 dividido por esse 7, porque eu sei que ele vai dar 1. Posso cortar esse 7 dividido por esse que eu sei que vai dar 1. E posso cortar esse 7 por esse que eu sei que vai dar 1. Olha o que me sobra, Gabriel. O 7 ao quadrado, que é exatamente o 49. Isso aqui que eu circulei de azul agora é só uma demonstração do que eu fiz o vermelho, tá? Ele volta para cá. Tá bom. Beleza? Tranquilão? Beleza. Povo da sala, tudo bem? Tranquilos todo mundo? Entenderam a segunda propriedade? Sim. Tá. Então, sem delongas, galera, vou apagar aqui. Não fiquem nervosos, porque a aula está sendo gravada e assim que o link chega para mim, galera, o link chega para mim através de e-mail. Assim que o link chegar para mim, eu já rapidamente posto para vocês lá no Schools, tá? Vocês continuarem o estudo. Então, vamos lá. Falaremos agora da terceira propriedade. A terceira propriedade, ela vai falar, galera, do expoente do expoente. Como assim, professor? Você já está querendo complicar, né? Não sou eu, galera, é a matemática. E, na verdade, ela está fazendo isso para simplificar a vida de vocês. Por isso que eu gosto tanto dela. Vamos lá.
A propriedade 3, ela me fala o seguinte. P3. Que se eu tenho um expoente, se eu tenho uma base, aliás, com um expoente dentro do parênteses e um segundo expoente fora do parênteses, aqui sim eu vou precisar multiplicar os meus expoentes. Eu vou manter a minha base e na hora de mexer com os expoentes, eu vou multiplicá-los. Como assim, professor? Vamos aos nossos exemplos com números que fica mais fácil de a gente ver, né, povão? Então, vamos lá. Se eu tenho 2 elevado ao quadrado e ainda ele está elevado a 4, na hora de eu resolver isso, eu vou manter a minha base, que é 2, e multiplicar os meus expoentes. 2 vezes 2 é 4, vai dar 8. E 2 elevado a 8... Vamos lá, galera. Até 5 dá 32. 2 elevado a 6 é 64. 2 elevado a 7 é 128. E 2 elevado a 8 vai dar 256, povo. Certo? Ok, galera? Tudo bem? Povo, respondam, por favor. Qual é a da multiplicação? Sim, tudo bem. Tá, a multiplicação é quando eu tenho... Eu preciso que vocês entendam essa parte, porque eu vou mostrar uma outra parte sem parênteses, tá? Eu preciso que vocês entendam ela. Quando eu tenho... vou dar um segundo exemplo aqui, ó, para a gente andar um pouquinho rápido. Quando eu tenho um valor qualquer, um expoente, e dentro do parêntese, fora de um parênteses, um segundo expoente, o que eu preciso fazer é manter a minha base e multiplicar os expoentes. 5 vezes 2 é 10, vai ficar 3 elevado a 10. Ok? Entenderam? Sim, Alguém sim. você entendeu? Tá? Por que eu preciso... Então, Ok. Legal que todo mundo entendeu. Deixa eu ver lá no chat. então tem que multiplicar o expoente que está no parênteses com o outro aí? Isso, com outro expoente que está dentro da base, que está em cima da base. Ah, tá, entendi. Por que eu acho isso importante, galera? Porque isso aqui que eu vou fazer agora, ó, é diferente, povo. 3 elevado a 5 e sem expoente elevado a 2, esse 2 aqui, ele é o expoente do expoente. Lembra que eu usei até isso na frase na sala. Ele é expoente do expoente. Isso aqui, como que eu resolvo? Eu mantenho a base e resolvo o expoente do expoente. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Olha só que é diferente do que está lá em cima, tá, galera? Povo, tudo bem? Conseguiram entender a diferença? Isso é importante, hein? Sim. Não entendi. Não? Não. Então é o seguinte, ó. Quando está dentro do parênteses, você entendeu, Willy? Sim, que o expoente dentro do parênteses tem que multiplicar com o expoente que está lá de fora, não é? Isso mesmo. Agora, quando não tem parênteses, Willy, eu vou fazer até um pouco separado para você entender. Ó. É 3. Opa,
A cor aqui, só um minuto. Ó, 3 elevado a 5, que está elevado a 2. Galera, tem gente com o microfone aberto aí, por favor. Esse 2, Willy, ele é expoente do 5, ele não é expoente do 3. Olha a diferença disso aqui para isso aqui, ó. A diferença entre eles é um parênteses. Tá? Então, como que eu resolvo isso aqui, ó, que está fora do parênteses? É 3. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25, né? Porque é 5 vezes 5. Aí eu tenho que responder, William, o expoente do expoente. Então, vai ficar 3 elevado a 25. Tudo bem? Entendeu agora? Sim. Ok. Galera, eu vou continuar. Pô, tem alguém que está fazendo barulhão grandão aí. Desliga o microfone. Galera, eu vou continuar porque a gente já tem 1 hora de aula já passou 1h15 quase de aula e tem coisa ainda para continuar. Tá? Então vamos lá. Só um minuto, povo. Agora é o seguinte, a quarta propriedade, galera, ela fala que Professor, você vai passar todos os conteúdos hoje ainda? eu não sei se vai dar tempo. Acho que eu vou finalizar aqui na última propriedade, algo que eu vou passar agora, e a gente eu vou arrumar uma outra maneira de passar o restante, galera, porque a aula está muito extensa. A gente já está com 1h15 de aula, tá? Você vai fazer outra aula? Vocês topam continuar? Por mim. Para mim, tudo bem. Pode ser. Para mim também. Continua, galera. Beleza, então a gente continua. E outra, povo, não se esqueçam que isso aqui é conteúdo dado, né? Vocês já têm esse conteúdo, tá? Vamos lá, só desliga o microfone aí que abriu. A parte de propriedade, ela fala o seguinte. Pode ligar o microfone. Que quando eu tenho multiplicação de potências com bases diferentes e mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases e manter um expoente só para elas, tá? Como assim, professor? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, eu posso multiplicar as bases, 2 vezes 3, e mantenho o expoente. 2 vezes 3 é 6. Então, isso é a mesma coisa que 6 ao quadrado. E o resultado final a gente sabe que é 36, tá? Olha só, galera, como assim, né? Você consegue resolver isso, professor? Eu tenho bases diferentes. Eu multiplico essas bases e os meus expoentes, por serem iguais, eu mantenho um só expoente. E olha só como isso é verdade. 2 elevado ao quadrado não é 4? E 3 elevado ao quadrado não é 9? E 4 vezes 9 não é o 36? Não chegamos no mesmo resultado? Ok? Tudo bem, galera? Sim. Tudo. Tá? Então, essa é a última propriedade da potenciação. Aí, o que a gente fez depois foi tratar das operações, né, com potenciação que nós vimos, né? Antes de entrar, eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo não, hein, galera? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar essa luz aqui.
Deixa eu ficar aqui, ó. Deixa eu pegar uma operação aqui com algum exemplo de operação com a potenciação, galera, para a gente resolver, tá? Ó, vamos lá. Vamos lá. Menos 3 ao quadrado menos menos 3 ao cubo mais meio elevado ao cubo. Tá? Elevado, aliás, menos 3. Vou pôr o sinal aqui negativo, vai, para a gente nos ajudar. Olha só, como que a gente resolve isso, né, galera? Aqui eu tenho uma soma e subtração com as potências, tá? Como que eu começo a resolver isso? Vou lá, copio. Primeiro eu tenho que resolver minhas regras de sinais. Eu primeiro tenho que resolver a expressão, a gente tem que resolvê-la por parte. Primeiro os sinais, o que está no parênteses, tá bom? É o seguinte. Menos 3 ao quadrado, eu vou repetir, vai ficar menos 3 ao quadrado, e aí eu vou fazer o seguinte, menos 3 elevado ao cubo, mais, agora eu vou resolver o parênteses primeiro. Como que eu tiro isso do parênteses? A gente sabe que é o seguinte, galera, se eu tenho uma potência negativa, eu inverto a fração, tá? Eu inverto a fração e com isso eu inverto o sinal da potência. A gente já viu isso. Então aqui vai ficar para mim com 2 elevado ao cubo. Por que 2? Porque eu inverti a fração. Eu não coloquei, mas eu sei que tem aqui embaixo escondidinho o 1. Tá bom? Então, eu inverto a fração e, com isso, eu inverto o sinal do expoente. Agora sim, vamos resolver. Copio menos 3. Professor, eu não entendi. Vamos lá, então. É o seguinte, toda vez que eu tenho uma potência... Espera aí, galera. Toda vez que eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo, a maneira de eu resolver isso, Willy, é invertendo a fração e a hora que eu inverto ela, eu transformo o meu expoente em positivo. Como assim, professor? 4 elevado a 3 elevado a menos 2... Desculpa, 4 sobre 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado ao quadrado. E aí eu sei que 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. É assim que eu resolvo isso. Tudo bem? Entendeu? Willy? Acho que sim. Não, acho não. Tem que Você entender, galera. Ó, vou dar outro exemplo diferente. A gente tem que inverter a fração. A fração, nesse mesmo exemplo, eu vou usar esse mesmo exemplo, só com as cores diferentes, você vai entender. A minha fração aqui, ela não é 4 em cima e 3 embaixo, certo? Elevado ao expoente menos 2. Eu inverti isso aqui, Willy, ó. Eu coloquei o 3 em cima e o 4 embaixo. E quando eu inverto essa fração, eu troco o sinal do meu expoente. Se o meu expoente é negativo, ele vai ficar com sinal positivo. É que a gente não põe ali porque já sabe que ele está ali. Tá? Mas fica dessa maneira.
só para o final. Entendeu agora? Sim. Então, voltando, aqui é o nosso exemplo da operação com radicais. Eu resolvo ali o meu 2 ao cubo. Ele vai ficar 2 ao cubo. Eu coloquei um escondidinho aqui de laranja para vocês. Agora sim, galera, eu ponho menos 3 ao quadrado, menos com menos é mais 3 ao cubo, mais 2 elevado ao cubo. E agora eu resolvo os meus expoentes, as minhas potências, tá? Reparem que esse menos 3 ao quadrado aqui, ele não está entre parênteses. Então, ele vai ficar, o que está ao quadrado ali é só o 3. E eu sei que 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar menos 9 mais 3 ao cubo é 27, mais 2 ao cubo é 8, tá? 27 mais 8 vai me dar 35. 35 menos 9 vai me dar 26. Então, eu resolvo aqui com essa maneira. Ok, galera? Sim. Tá? Sim. Bom, é o seguinte, eu vou dar continuação e agora a gente vai falar da raiz quadrada, tá? E eu vou passar, de novo, eu vou passar exercício para vocês e aí eu quero que vocês façam e conforme surgirem as dúvidas, vocês me chamem no chat para a gente responder. Tudo bem, povo? Professor, essa parte de azul aí, como é que você fez para resolver mesmo? O 3, o 2 menos aí, mais o... Tipo, a base do 3 ao quadrado, do 3 ao cubo, você somou a base daqui, das duas primeiras contas aí da esquerda? Não, eu resolvi as potências, Willy. Menos 3 ao quadrado é 9. Se não tem parênteses, o sinal permanece. Então, vai ficar menos 9. 3 ao cubo, deixa eu só pôr a caneta aqui. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Tá? E 2 ao cubo também é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, eu resolvi as potências, Willy. E aí, sim, depois eu fiz operações. Menos 9 mais 27 mais 8. Menos 9 mais 27, quanto que dá? Tenho 27 balas e estou devendo 9, com quantas eu vou ficar? Com 18, certo? E 18 mais 8 dá 26. Aí acaba aqui, ó. Ok? Ok. Vamos lá, galera, que se bobear a gente vai ter mais tempão de aula ainda, viu? Agora é o seguinte, povo, a gente vai falar de raiz quadrada. Bom, galera, o que é uma raiz, né? A gente sabe que é o seguinte, que eu tenho aqui isso que a gente chama de raiz, na verdade, ele tem suas nomenclaturas, né, sobre isso aí. A gente sabe que esse Vzinho aí que a gente coloca nada mais é que o radical. A gente sabe que o valor que está dentro da raiz nada mais é que o radicando. E nós sabemos também que toda raiz quadrada, ela tem um 2 escondido aqui, que eu pus ali de roxo, que nada mais é do que o nosso
índice da raiz, tá? Então, por exemplo, a raiz de 4. A gente sabe que o 4 é o radicando, esse Vzinho da raiz que a gente coloca é o radical, e eu não pus nada ali porque a gente já sabe que toda raiz, naturalmente, ela é uma raiz quadrada. Então, ela já tem o 2 ali subtendido. Então, por isso que a gente não põe nada, né? E qual que é a raiz de 4? Me responda aí, eu quero ouvir a resposta de vocês. Qual que é a raiz de 4? 2. Isso. Por que que é 2? Porque 2 vezes Porque 2 2 vezes é 4. 2 é 4. Boa, porque 2 vezes 2 é 4. Então, o que que é uma raiz, galera? Agora sim vai vir o que é a raiz, tá? O resultado, na verdade, que é a raiz. A raiz, povo, raiz, era um valor que, elevado ao mesmo expoente do índice do radical, resulta no valor do radicando. Isso que é raiz. A gente sabe que raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. A raiz de 36 é 6, porque... Opa, desculpa, errei aqui. Porque eu sei que 6 ao quadrado vai me resultar em 36, tá? Então, esse valor com expoente igual ao do índice da raiz me resulta num valor que é igual ao radicando. Tudo bem até aqui, galera? Ok. Tá? Mas e quando a raiz não é exata, né? E quando a raiz não tem os seus valores exatos, corretos, né? Como assim, professor? Por exemplo, a raiz de 38. Como que eu sei qual é a raiz de 38? Estou apagando já, tá, galera? Que a gente já tem 1h30 de aula, daqui a pouco os pais começam a me bater, querendo usar os computadores, vocês começam a me xingar porque está um saco cheio. Muito tempo em aula online não é tão agradável, tá, galera? Ainda mais matemática, que a maioria do povo adora de coração, né? Pensa que eu não sei, Mas vamos lá, povão. Tudo bem até aqui, então, né? Então, vamos lá. E quando eu não sei a raiz exata, não sei o valor exato da raiz, tá? Vamos pegar aí, por exemplo, a raiz, qual que eu tinha falado? 38, né? Vamos pegar a raiz de 38. Qual que é o valor da raiz de 38? Bom, não sei, né, galera? Não tem, eu não sei, não vejo nenhum número que elevado ao quadrado me resulte em 38, tá? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos decompor, nós vamos fatorar, decompor. Vou escrever aqui, ó, decompor. Vou pôr barra aqui, fatorar, que é a mesma coisa. Esse 38, né? Como que a gente faz isso? A gente já viu isso na sala de aula. Primeira coisa, para eu decompor esse 38, eu preciso ver se ele é divisível pelo menor número primo, que é 1, a gente já sabe, mas 1 a gente não usa. Qual que é o menor número primo? O 2. É divisível por 2? É, professor, ele acaba em par. Então é divisível por 2. Quanto que é 38 divisível por 2? Vai dar... Ixi, peguei um exemplo não legal, né, galera? Vai dar 19, né? 19 não é divisível por nenhum outro número, a não ser o 19, galera. Então, não vou usar esse exemplo, senão vai ficar chato, galera. Vou usar outro exemplo. Espera aí. Vou pegar aqui... Não seria necessário usar o MMC? Isso. Tá? Decompor é como se a gente estivesse fazendo isso, Willi. Ah, tá. Tá? Ó, vou pegar aqui a raiz de...
Alguém falou alguma coisa? Deixa quieto. Pode falar, galera, não se acanhem. Então, vou pegar aqui a raiz de 44, que ela vai dar uma decomposição maior que o 38, tá? Vamos lá, é divisível por 2? É. Vai dar 22, né? 22 é divisível por 2? É. Vai dar 11. 11 é divisível por 2? Não. 11 é divisível por 3? Não. Por 5? Não. 7? Não. Ele só é divisível por 11 mesmo, né, galera? Que aí vai me dar 1. Então, galera, 44 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 11, tá? Então, eu escrevo aqui, ó, minha raiz de 44 ela é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 11. Agora, olha só, pessoal, dentro do radical, eu tenho um número que ele tem um expoente que é igual ao valor do índice da minha raiz, do meu radical. Né? Vou pôr aqui de colorido para vocês. Ó. A gente não sabe que tem esse 2 aqui, ó. Tá? Então, como eu tiro esse 2 aqui, essa base da raiz, eu posso cortar esse expoente com o índice e eu tiro ele para fora. Então, 44 é igual a raiz de 44 é igual a 2 raiz de 11, tá? Vou pegar um número maior que eu não sei, vou chutar aqui, não sei se vai dar divisão exata, mas vou pegar um número maior para a gente ver, que ficou todo mundo em silêncio aí. Mas olha só, raiz de 128. Eu não sei, galera. Primeira coisa que eu preciso ver para resolver é achar um valor que, elevado ao quadrado, resulte em 128. A gente já sabe que não tem. Então, eu vou precisar decompor esse 128. Então, vou lá. É divisível por 2? É. Quanto que vai dar? 64. 64 é divisível por 2? É. Quanto que vai dar? 32. 32 é divisível por 2? É. Quanto que vai dar? 16. É divisível por 2? É. Quanto que vai dar? 8. É divisível por 2? É. Quanto que vai dar? 4. É divisível por 2? É. Vai dar 2. 2 é divisível por 2? É. Vai dar 1. E aí acabou, né, galera? Fiz até ali em cima. Ficou muito... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É. Então, a gente vê que 128 é igual a 2 elevado a 7. Tá? Então, eu vou aqui, ó, e ponho dentro da raiz que é igual a 2 elevado a 7. Só que a gente já viu, pelas propriedades da potência, que 128, que 2 elevado a 7, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Porque eu não acabei de falar para vocês há minutos atrás que na potenciação, quando a base é igual, eu somo os expoentes? 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai me dar 7. Então, aqui o meu raiz de 128, ela é igual. Vou cortar, galera, de novo, esses 2 com o índice do radical. Esse 2 eu corto com o 2 que está aqui, ó. Corto, corto. Corto, corto. Corto e corto. Então, vai ficar para fora do radical 2 vezes 2 vezes 2. E esse aqui, como ele não é igual, eu preciso manter ele lá dentro. Tá? Agora, eu vou levar aqui para cima, ó, povo, porque não tem mais espaço. Então, a raiz de 128, ela é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A 8 raiz de 2. Aqui, galera, eu não tenho mais como simplificar. Professor, eu não entendi muito bem. Quem não entendeu? A Giovana. Ana?
Tá, eu vou apagar então, que eu não tenho espaço aqui, e já faço de novo, Giovana. Só um minuto, por favor. Galera, lembre-se que radicais, raiz quadrada, a gente só vai encontrar um valor exato se esse valor ele tiver elevado ao expoente 2, porque nós estamos tratando de raiz quadrada, e quando ele tiver elevado esse expoente 2, o resultado disso for igual ao valor que está dentro da raiz, que é o radicando, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui que a gente já vai fazer, Giovana. Só um minuto, galera. Vamos lá, eu estava em raiz de 128, né? Então, raiz de 128, ó. Eu sei que eu não tenho um valor que, multiplicado por ele mesmo, ou elevado ao quadrado, me dá 128. Então, eu vou precisar decompor esse 128, tá? Então, vamos lá. Escrevo ele aqui e faço a minha decomposição. 128 é divisível por 2? É, professor, porque ele acaba em par. Então, vamos lá. 128 dividido por 2 vai dar 64. 64 é divisível por 2? Também é. Vai dar 32, que também é divisível por 2. Que vai dar 16, também é divisível por 2. Que vai dar 8, também é divisível por 2. Que vai dar 4, que também é divisível por 2. Que vai dar 2, que também é divisível por 2. Que vai dar 1. Agora, esse 1 não é divisível por 2. Então, acaba aqui. Então, quantas vezes eu decompus o 128 em potências de 2, em potências onde a base é 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Quem respondeu 7, parabéns. É isso mesmo. Então, a raiz de 128, Giovana, ela é a mesma coisa que a raiz de 2 elevado a 7. Já que eu vi que 2 elevado a 7 é igual a 128. Tudo bem até aqui, Giovana? Sim, professor. Ok. Pessoal, Willy, Breno, aqui, demais galera, Gabriel também, tudo bem? Todo mundo aí? Okay. Sim. Vamos lá. Só que, ó, Giovana, presta atenção agora, que você me perguntou. A gente viu que 2 elevado a 7, eu vou fazer no canto direito aqui da tela, que 2 elevado a 7 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? É o 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, tá? Então, olha só, a minha raiz de 128, ela vai ficar uma raiz. Eu posso disseminar, dissolver ou simplificar minha potência de 2 elevado a 7 aqui, Giovana. Como? Se eu sei que ele é tudo isso aqui, ó, eu posso escrever, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que você pôs ao quadrado, professor? Porque, galera, eu estou falando de raiz quadrada. Então, eu preciso simplificar ao máximo a minha maneira de pensar, raciocinar da maneira mais simples para eu poder resolver as minhas contas. Por que eu pus tudo 2? Porque eu sei que a minha raiz é quadrada. Eu sei que tem um 2 ali. Então, vou procurar simplificar o máximo que eu posso. E eu já vi que eu posso cortar esse 2 daqui, do meu expoente, com esse 2 daqui. E se eu posso cortar esse 2 aqui, Giovana, eu também posso. Esse outro 2 aqui, ó, eu também posso. E quando eu corto esses expoentes com o índice da raiz por ser o mesmo valor, eu tiro as bases
de dentro da raiz, elas vão ficar para fora. Então, a minha raiz de 128, ela vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que são esses 3 2 que eu tirei da raiz, e ainda multiplicado por esse 2, porque esse 2 aqui ele tem um expoente 1. É diferente do expoente do índice, então eu não posso mexer nele. Tá? E aí eu faço a simplificação, Giovana. Raiz de 128 é igual. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Vai dar 8 raiz de 2. E aí eu não tenho mais como resolver isso. A minha simplificação maior é essa. Então, qual que é a raiz de 128? A raiz de 128 é 8 multiplicado pela raiz de 2. Ah, professor, mas eu quero o número exato. Não tem número exato, não existe número exato. A gente não viu nos conjuntos dos numéricos que a raiz de 2 é um número irracional, que ele é um número que ele não tem fim. Ele é um número que... eu vou pegar só 3 casas para frente, tá? É 1,41... 4, 2, 1. Vai, 5 casas aí. Se eu quiser saber um número mais aproximado, o que eu tenho que fazer é multiplicar esse 8 por isso aqui. Mas eu não preciso fazer isso, tá? Isso é se você quiser. A raiz de 128, ela é igual a 8 raiz de 2 e pode acabar aqui, galera. Não tem mais o que fazer. Tudo bem, povo? Giovana? Sim, professor. Mas Ok, ali quando você cortou aquele 2 amarelo, por que você cortou os 2 que tá em cima dos outros 2 ali? Porque isso aqui é o seguinte, Giovana, a gente vai aprender mais para frente que existe uma propriedade da radiciação que fala que é o seguinte, que quando eu tiver esse número aqui, ó, a raiz de 2 ao quadrado, eu posso eliminar esse 2 do expoente com 2 do quadrado e ficar dessa maneira. Fica 2 elevado a 2 sobre 2, e 2 sobre 2 não é 1? Então fica 2 elevado a 1, que é igual a 2 mesmo, que não muda, tá? Mas isso a gente vai aprender mais para frente. Agora a gente está falando apenas das raízes quadradas, tá? Tudo bem, galera? Sim, tudo bem. Tá. Povo, é o seguinte, galera, a gente está com quase 2 horas de aula, povo. Eu vou falar só o método do Heron, que é o que a gente vai utilizar, que é o porquê que tudo que eu falei disso para vocês agora. Por que tudo isso, professor? Tá? Isso aqui eu quis mostrar para vocês que é para a gente resolver uma raiz de 128, que ela não tem um valor exato, a gente faz dessa maneira. Só que é o seguinte, o método de Heron, ele mostra para a gente uma maneira de a gente chegar próximo das raízes quadradas, tá? Chegar próximo desse 8 raiz de 2, tá? Como assim, professor? Vamos lá, galera. Espera aí. Peraí, povo. Como que eu vou fazer para falar do método de Heron para vocês, tá? É o seguinte, o método de Heron, galera, em vez de a gente fazer tudo isso que a gente fez, isso que a gente fez, eu quis mostrar para vocês que é dessa maneira, tá? Porque se eu só jogar para vocês o método de Heron, não vai adiantar, não vai fazer com que vocês se satisfazam, tá? Que é o seguinte, o método de Heron, ele consiste no quê? Eu tenho uma raiz de valor n que ela vai me resultar no valor a, certo?
qualquer raiz, por exemplo, se o n valer 4, o meu a vai valer 2, certo? Isso a gente já sabe. Só que o método de Heron, ele veio para a gente simplificar e achar os valores aproximados das raízes que não têm valores exatos. Então, ele vem para falar que é o seguinte, que a raiz de n ela é igual ao a mais o n dividido por esse a e tudo isso dividido por 2. Né? Professor do céu, como assim? Vamos lá, galera. Isso aqui não é difícil, não. Muito pelo contrário. É mais fácil do que muitos pensam aí. Deixa eu dividir aqui a minha lousa. Ó, eu não falei para vocês que raiz de n é igual a a, ou seja, que a raiz de 4 é igual a 2? E quando eu for fazer a raiz de 5? Que não tem um valor exato. Ah, professor, você pode fazer da maneira como você fez antes. Você vai lá e simplifica o 5, mas não dá para simplificar, ele só é divisível por ele mesmo, então não tem como achar. Tem sim, galera, como achar, tá? Nós vamos fazer esta fórmula aqui, ó. A raiz de 5, galera, ela vem do método do Heron, ele vem para a gente chegar do nosso quadrado perfeito, o quadrado mais próximo, tá? O que é o quadrado perfeito? O 2, o 4, é um quadrado perfeito, porque 2 ao quadrado resulta em 4. 9 é um quadrado perfeito, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Tá? 16 é um quadrado perfeito. Por quê, professor? Porque 4 ao quadrado dá 16, tá? E o 5? 5 é o quadrado perfeito? Não, né, galera? 18 é um quadrado perfeito? Não. Qual que é a raiz de 18? Né? Eu posso usar a maneira como eu fiz lá de simplificar para vocês, ou fazer esse método do Heron, que é esse método que a gente vai utilizar, galera. Voltando a repetir, eu sei que a aula foi extensa, mas aquilo eu fiz para mostrar para vocês que existe outra maneira de se fazer. Mas o que a gente está estudando é o método do Heron. É o método que vai nos trazer um valor aproximado da raiz, tá? Qual que é o quadrado perfeito mais próximo de 5? Eu quero ouvir alguém falar. E aí, povo? Peraí. Não sei não. Galera, não acabei de falar para vocês que 6 é um quadrado perfeito porque é 9? Qual que é o quadrado perfeito mais próximo de 10? É o 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, ele não é 9? Ele é diferente, mas ele é o mais próximo, galera, de 10. Tu entenderam o que eu quis dizer? Sim. O quadrado perfeito mais próximo de 4 é o 2. Porque 2 ao quadrado dá 4. Está bem próximo de 5. Se eu colocasse o 3, 3 ao quadrado dá 9. Já passou de 5. Tá? Então, para eu seguir isso aqui, ó, fazer isso aqui, dessa maneira aqui, eu vou usar o meu A, que no caso é o quadrado perfeito 2, mais o meu N, que é o 5, dividido por A, que é o 2, tudo isso dividido por 2, galera. Tá? Quem tiver dúvida, vai olhar minha aula de quadrado perfeito lá que está postada, tanto no Schools quanto no YouTube. Tá bom? Professor, esse 2 que você colocou em azul é o quadrado perfeito mais próximo de 5, né? Isso mesmo. Tá? E aí, como que a gente resolve isso? Bom, eu tenho aqui em cima, galera, uma soma de fração. Como que eu resolvo soma de fração?
Aqui, ó, minha soma de fração. Eu tiro o mínimo, né? Então vai ficar, minha raiz de 5 aqui vai ficar ao mínimo 2. Lembra que aqui embaixo tem um 1 escondido. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2, vezes 2 é 4. Mais 2 dividido por 2 é 1. 2 vezes 1 vezes 5 é 5. Tá? Então, a minha raiz de 5 aqui, ela vai ficar... Eu não posso esquecer que ainda está sobre 2 aqui, tá, galera? 9 vezes dividido por 2 e ainda sobre 2. Tá? Como que eu resolvo divisão de fração agora, povo? Se vocês já sabem, já viram lá no ano passado, no 7º ano, que eu repito a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Então, como que vai ficar aqui a minha raiz de 5? Minha raiz de 5 vai ficar 9 dividido por 2, que multiplica 1 sobre 2. Porque aqui embaixo do 2 aqui, ó, eu tenho um escondido, eu inverto a fração. Então, a minha raiz de 5 aqui vai ficar 9 dividido por 4. Quanto que é 9 dividido por 4, galera? Quem não sabe, faz a continha aí do lado, ó. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 9? 2 vezes, né, professor? E sobra 1. 2 vezes 4, 8. Sobra 1. Coloco a vírgula e acrescento um 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Também 2, né? 2 vezes 4 é 8. 8 para 10 sobra 2. Não ficou não ficou exata ainda a divisão, eu acrescento mais um 0. E põe um 5 aqui, né? 5 vezes 4 é 20, agora o resto é 0. Então, raiz de 5, galera, é aproximadamente 2,25. Esse é o método de Herão que eu peço para vocês fazerem. Certo, galera? Certo. Pessoal, a aula ficou muito mais extensa, muito mesmo, galera. Quase 2 horas de aula. Peraí, como é que pode ser o 5 na raiz? Não entendi. Essa aí da vermelha aí da raiz quadrada de n, por que você escolheu a raiz de 5 para colocar aí nessa conta? Foi o exemplo que eu escolhi, Willy. Você poderia ter escolhido qualquer outro exemplo. Raiz de 5, raiz de 7, raiz de 10, raiz de 22, raiz de 28. Aqui são raízes que não são no que elas não dão exato. Por exemplo, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4. Tá vendo que eu estou pegando todos os valores que tem o quadrado perfeito? Aqui eu estou pegando valores, Willy, que não tem o quadrado perfeito, tá? Tá. Tudo bem? Entendeu agora? Sim. Galera, deixa eu mostrar minha carinha feia aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Poxa. Ó, o Breno está falando, eu achei outro método de Herão. Ele consiste em você pegar a raiz, encontrar 5, somar com a raiz mais próxima de 4 e dividir pela raiz mais... É a mesma coisa, Breno, que eu fiz, tá? Pode fazer dessa maneira. Se você acha essa maneira que você fez aí, Breno, mais prática para você, não tem problema, não. Pode fazer, tá? Povo, opa, solucei, povo, desculpa aí. Povo do 8º, é o seguinte, quase 2 horas de aula, nem na Lab Space a gente ficou tanto tempo falando de matemática, hein? Vocês vão dormir ouvindo o método de Herão hoje e sonhar com o método de Herão, potenciação e professor feio na cara de vocês. Não vai ter pesadelo, hein, galera? Por favor. Sou feio, mas sou legal, vai.
É o seguinte, galera, brincadeiras à parte, vamos lá. Eu espero que vocês tenham pego essa revisão, entendido. Tudo isso que a gente fez aqui, povo, nós já fizemos quando estávamos em Lab Space e já fizemos na nossa aula virtual. Todo o conteúdo que eu passei aqui para vocês nessas 2 horas que vai completar agora dentro de segundos, tem aula gravada no Schools, tem aula gravada no YouTube, eu posso tirar dúvidas no chat do Schools. Então, galera, pegam essas informações, façam um compilado de vocês, façam as anotações pessoais de vocês e estudem. É sobre isso que nós faremos a nossa prova, a nossa AVA argumentativa semana que vem. Tá bom? Beleza? Alguém quer complementar com alguma coisa? Senão vamos finalizar. Então, galera, eu agradeço muito a presença de todos. Peço desculpas pelo tamanho da grandeza aí de 2 horas de aula, mas acredito que foi bom para vocês reassimilarem aquilo tudo que nós já havíamos dito, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no chat do Schools, ok? Ok, professor. Tchau. Galera, abraço para vocês, hein? Tudo de bom. Até mais.